as últimas perguntas que nós tratamos no Catecismo de Heidelberg foram as perguntas 20 a 23, né? Na pergunta 20 nós vimos: todos os homens então tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? Será que por causa do que Jesus Cristo fez, todos então recebem a salvação, assim como todos receberam, foram herdeiros do pecado e da morte por causa da queda de Adão? A verdade é que não. Nós somos unidos a Cristo pela fé. Então, é a fé em Cristo que nos comunica a salvação, que nos torna salvos. A pergunta 21, então, é esta: qual é a verdadeira fé, ou o que é a verdadeira fé? Vimos alguns aspectos dessa fé verdadeira. É uma fé que se apropria da Bíblia como palavra de Deus. É uma fé que nós recebemos perdão dos nossos pecados, justificação, salvação, meio de Jesus. É uma fé que reconhece Jesus como mediador, nós e Deus. Também é uma fé que não brota por nossa própria vontade, mas é da operação do Espírito Santo. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira é uma fé junto da revelação da Escritura Sagrada, é uma fé que recebe Cristo como Senhor e Salvador. Isso nos é dado de presente, fruto da operação do Espírito e do Evangelho, da Palavra de Deus. E aí, a última pergunta que a penúltima pergunta que nós vimos é a pergunta 22. Em que o cristão deve crer? Qual é o conteúdo disto? E aí a resposta da pergunta 22 nos remete àquele resumo que temos no Credo Apostólico. O Credo Apostólico, aquele primeiro documento confessional. Este que nós estamos estudando é um documento confessional. O pai de todos os documentos confessionais é o Credo Apostólico, que é um resumo, né, bem condensado mesmo, da nossa fé. Então, a pergunta 23, o que dizem os artigos deste credo? Fala, né, o Credo Apostólico. O Credo Apostólico é este: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, este é o texto do Credo Apostólico. Tá? E hoje, então, nós vamos estudar apenas duas perguntas, a pergunta de número 24 e a pergunta de número 25. Israel colocar a pergunta de número 24 para a gente ler. A pergunta é esta: como se divide este credo? Então, eu acabei de fazer a leitura do credo apostólico. Como que ele se divide? Ele pode ser dividido em algumas partes? Sim. Resposta: em 3 partes. A primeira parte do credo apostólico trata de Deus Pai e da nossa criação. Deus Pai e a criação. A segunda parte do credo apostólico fala de Deus Filho e da nossa salvação. E por último, a terceira e última parte fala de Deus, o Espírito Santo e da nossa santificação. Então, veja, esse credo apostólico, ele nos remete, em primeiro lugar, a Deus. Deus triuno. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira coisa, nos remete à verdade de que Deus é um,
mas se manifesta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa divisão também do credo apostólico também nos remete às obras que essas pessoas divinas realizam. É um resumo, claro. Mas se nós memorizarmos e apreendermos isto, isso já já servirá muito bem para nós compreendermos quem é Deus. Isso é fundamental para a nossa fé, entendermos quem é Deus e o que Ele realiza. Então, a Bíblia, de fato, a gente vai nas próximas semanas, nos próximos estudos, dar um pouco mais. A Bíblia, de fato, coloca Deus Pai numa posição ou numa função, né, as atribuições mais ligadas à criação e à providência, ao governo e ao controle de todas as coisas. Não que o Filho não esteja ligado a isso, não que o Espírito não esteja ligado a isso, mas parece que a Bíblia coloca uma ênfase maior neste aspecto da criação, da sustentação do universo, da providência, ou seja, do governo e o controle de todas as coisas na pessoa do Pai. A Bíblia também parece que coloca uma certa ênfase na questão da salvação na pessoa do Filho. A Bíblia chama o Filho de Deus de Salvador. Né? Então, ele veio, não veio o Pai. O Pai não se encarnou, sim o Filho. O Filho veio, realizou a nossa salvação, vivendo, morrendo no nosso lugar. Posteriormente, ressurgindo dos mortos, né? Vindo aos céus novamente. Então, a pessoa do Filho, ela está conectada, sim, à criação, sem dúvida, ao sustento do universo, etc. Mas parece que a Bíblia dá uma ênfase maior na obra da salvação da pessoa do Filho. E parece também que a Bíblia coloca uma ênfase maior na pessoa do Espírito Santo quando fala sobre a nossa santificação. Que é esse trabalhar de Deus na nossa vida, nos purificando, nos limpando, nos preparando para crescermos em santidade, a semelhança de Jesus. Significa que Deus, o Filho, não está presente nisto, não significa que o Pai não esteja presente. Apenas parece que a Bíblia coloca uma ênfase. Eu preciso dizer, antes de tudo, poderia até ter, que esse assunto, Deus triuno, é um dos assuntos mais complexos e mais misteriosos que nós encontramos na Escritura Sagrada. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que a revelação desse Deus triuno não é tão clara. Estou dizendo que não existe a revelação de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo no Antigo Testamento. Vou tentar mostrar isso para vocês. Mas não é tão clara, a gente precisa admitir. Quando isso fica mais clara? Com a vinda de Jesus. E com a revelação que vem posteriormente. Depois de Jesus, por meio dos apóstolos, no Novo Testamento. Então, se torna mais clara essa verdade acerca de Deus triuno. Mas a gente também precisa admitir que nem mesmo com toda a revelação bíblica do Antigo e do Novo Testamento, nem assim nós temos com absoluta clareza, lógica, a nossa compreensão acerca de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí alguém pode perguntar, mas então a gente nunca vai conhecer isso? Nunca vai saber? Eu creio que vamos. A Bíblia diz que, no final das contas, nós haveremos de ver a Deus como Ele é. Então, isto nos faz, talvez, faz crer que, com a volta de Jesus Cristo, com a implantação desse novo céu e dessa nova terra que há de vir, então, Deus habitando com isso se tornará mais claro. Então, aquilo que era muito difícil de perceber e de compreender no Antigo Testamento,
se torna um pouco mais claro no Novo Testamento, será autoevidente quando do desfecho da história, Jesus Cristo voltar. Então, guardem isto, tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai com atribuição com uma ênfase maior na criação, na providência. Filho com uma ênfase maior na questão da salvação. E o Espírito Santo maior na santificação. Bom? Agora vamos à pergunta de número 25. Travou ali a resposta ali. Volta um clique aí. Eu acho que ficou fora do lugar, talvez, né? Pergunta 25. Por que você fala de 3 pessoas? Veja que o catecismo é um diálogo, né? São perguntas e respostas. Então, a pessoa que está estudando, ela faz essa pergunta para quem está ensinando, né? Por que você está me falando de 3 pessoas? Porque Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus. Realmente, muitas pessoas, quando chegam nesse assunto da trindade, da triunidade de Deus, acabam achando isso uma doutrina herética. Acham que isso não é verdade, não é bíblico. Quando sim, creio que toda a Escritura nos traz plena revelação a respeito dessa triunidade, dessa existência de Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho. Isso é muito difícil. Por quê? Porque nós não vemos isso. Cada um é um. Você é uma pessoa. Nada possa ser comparado a isso. 3 pessoas dentro de um único ser. O que a gente pode comparar? Tem pessoas que tentam ilustrar essa realidade de coisas materiais, com coisas criadas, mas eu acho que nenhuma delas serve. Nenhuma delas. Eu penso que toda e qualquer forma, vamos dizer, visual, palpável de compreender esse mistério da triunidade de Deus, qualquer recurso é frajuto, não serve. Talvez você já tenha ouvido ilustração sobre a água, os estágios da água, né? A água, a mesma substância, água, pode estar no seu estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido. Essa ilustração, mas eu creio que não é boa, não é uma boa ilustração. Tem pessoas que utilizam a ideia do ovo, né? Que o ovo é composto pela sua casca, pela clara, a gema, né, que fala ali. Então, o ovo tem 3 substâncias diferentes, né? Tem 3 coisas diferentes, mas também é uma péssima forma de se ilustrar. As pessoas usam muito isso para ensinar sobre a Trindade para as crianças. Mas eu acho que não usa isso. A Bíblia não usa nem forma de ilustração a respeito do ser de Deus. Nenhuma. E as nossas crianças, a gente fará um bem grande para elas se nós ensinarmos textos bíblicos. Uma palavra de Deus vai ministrar no coração delas para que elas entendam. Nem nós mesmos conseguimos conceber essa ideia na sua inteireza. Nós não podemos tentar facilitar alguma coisa para as nossas crianças. Isso, na verdade, estará enfraquecendo o sentido verdadeiro do ser de Deus. Inclusive, ainda tem mais uma questão, né? Nós vimos, inclusive, na aula da Escola Bíblica Dominical no domingo, a respeito do 2º mandamento. O 1º mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, exclusividade, adoração exclusiva a Deus. E vimos também o 2º mandamento, que fala sobre o modo como Deus deve ser adorado. E o que está lá no 2º mandamento? O 2º mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu ou na terra.
Você não pode tentar representar Deus no meio de nada visível. Nada visível. Ah, nem um desenho? Não. Nem uma pessoa? Não. Não tem nada no mundo que possa representar Deus. É pela fé mesmo. Fé na palavra. Não tem outra forma, né? É muito comum nos nossos dias, por exemplo, para as próprias crianças, né, colocar a história de Jesus como criando, né, um personagem. Geralmente, hoje em dia, o Jesus tem aquela roupa branca e uma faixa vermelha. Né? Você deve ter visto isso em algum lugar. Jesus não andava dessa forma. Né? O mesmo intuito desses desenhistas ou ilustradores ao representar Jesus, a mesma lógica que norteia eles a fazer isso para facilitar o entendimento das crianças, das histórias bíblicas, é o que os católicos sempre fizeram. E é facilitar o entendimento das pessoas criando imagens, criando figuras. Isso nunca serviu para nada. A adoração a Deus, Pai, Filho e Santo, é por meio realmente da palavra, da fé na Escritura Sagrada. Ah, mas eu não posso ter uma cruz? Bem, pode ter uma cruz. Acho que a cruz é um símbolo da nossa fé, né? Mas contanto que não tenha a imagem de Cristo na cruz, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não está mais pregado numa cruz. Ele não está mais padecendo numa cruz, sangrando numa cruz. Ele está exaltado à destra do Pai. Ele não está numa cruz. Quer ter uma cruz? Tem uma cruz vazia. Veja as proteções vazias. Por quê? Porque essa cruz é o símbolo que remete ao sacrifício de Jesus, sim, mas que nos lembra que Jesus não está pregado na cruz. Vazia. Então, por que você fala de 3 pessoas, visto que há um só Deus? Vamos ver aí alguns textos bíblicos. Primeira resposta, né? Resposta aí. Resposta: porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro, eterno Deus. Vou repetir a resposta. Por que você fala de 3 pessoas, visto que há um só Deus? Porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que estas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Vamos olhar então para os textos. Primeiramente, volta aí. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouve Israel, ouve povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É muito enfático em dizer: Deus é um e não há outro Deus. Vamos agora para Isaías. Isaías 44, versículo 6. Assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu só, não tem outro Deus. No capítulo 45, agora, versículo 5, diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que me conhece, etc. Então, veja, a Bíblia é muito enfática em dizer: há um único Deus. Não tem outro Deus, é um só. Em 1 Coríntios, capítulo 8, temos aí essa verdade sendo proclamada. 1 Coríntios 8, versículo 4.
final, a última frase do versículo 4 diz: nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Podemos ler desde o início, para ficar mais claro? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. O ídolo nada é. E que não há senão um só Deus. Sabemos isso. Não há senão um só Deus. Versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, nós também por Ele. É interessante, parece que tem 2 pontos até depois da palavra Deus, né? Todavia, para nós há um só Deus. Parece que tem 2 pontos aí. Pai, quem são todas as coisas, etc, etc. E um só Senhor, Jesus Cristo. É verdade que aqui está falando do Espírito. Textos vai aparecer também. Ok? Então, estes são alguns textos. Podemos voltar a Gênesis para a gente ver aqui a pré-existência do Espírito Santo antes da criação. Gênesis 1, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É claro, se a gente olhar esse versículo isolado, nós não vamos ver a Trindade aqui. Mas, quando a gente olha para esse texto, à luz da revelação do Novo Testamento, o Novo Testamento traz luzes sobre esse texto, a gente percebe a Trindade aqui. Versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí o versículo 2 vai falar, e o Espírito estava lá. E o versículo 3 vai dizer, disse Deus. O que ele fez para que então houvesse luz? Ele falou. Usou a sua palavra. Disse Deus, haja luz. Isso faz todo sentido com a revelação do Novo Testamento. Fala que Jesus Cristo era o verbo, a palavra. Nada foi feito senão por intermédio dele. Ele estava lá. Então aqui em Gênesis, está aqui. Só que, lógico, se a gente não olhar com as chaves interpretativas do Novo Testamento, a gente vai perceber. Mas o fato é que aqui está a presença do Pai, não com esse nome, Pai, Filho e Santo. Isso vai ficar mais claro depois. Mas aqui já percebemos essa tríplice realidade em Deus. Agora vamos para Isaías, de novo. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Aqui também nós temos indícios, né, de uma tripessoalidade. 3 pessoas aqui. Perceba. Assim, o Espírito do Senhor Deus. Então, alguém chamado o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, uma outra pessoa aqui, eu. Porque o Senhor, uma outra pessoa, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Volto a dizer a mesma coisa que eu disse em Gênesis. Olhar para o texto isolado, você não percebe aqui, né, a realidade de um Deus triuno. Mas, com as luzes do Novo Testamento, nós podemos... Ora, esse texto está falando aqui, filho. O filho está dizendo que o Espírito está sobre ele. Ele foi ungido pelo Pai com o Espírito para fazer tudo, pregar boas novas, dar, etc, etc. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vemos essas mesmas palavras na boca do próprio Senhor Jesus.
capítulo 4, versículo 18. Jesus estava na sinagoga e ele então pegou o livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação, restauração da vida dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Versículo 20. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura. Então, peraí, com esse esclarecimento, sabe, olha, daí já estava sinais a respeito de alguém que recebe a unção do Espírito do Senhor para fazer estas coisas. Vamos a Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, texto clássico para a gente falar sobre a triunidade de Deus. Assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o amado em quem me prazo. Então veja, Jesus, o Filho, foi batizado, está saindo da água. O Pai, por meio de uma voz, fala: Este aí é o meu Filho. E o Espírito, então, desce ali simbolicamente como uma pomba. Veja, está falando que é uma pomba. O escritor bíblico aqui, provavelmente as pessoas que estavam ao redor, viram aquilo acontecendo e falaram, e chegaram à conclusão que aquilo parecia uma pomba. E era exatamente. As igrejas fazem a imagem de uma pomba, né? Elas estão fazendo uma referência, elas estão querendo fazer uma referência ao Espírito. A gente, o próprio mandamento, segundo mandamento, não fazer imagem, uma representação igual, nenhuma das pessoas da Trindade, nem de Jesus como homem, nem do Espírito como uma pomba, embora Jesus foi e é um homem, embora o Espírito tenha descido de uma forma corpórea como uma pomba, embora isso tudo seja verdade, nós somos impedidos. É bom para a nossa fé esta muleta visual. Nossa fé é algo que não é visual mesmo. Deus só deu algumas coisas visuais para realmente fazer sentido com a nossa fé. Uma delas é a água do batismo, vai falar mais sobre isso, e os elementos da ceia: pão, cálice, da uva. São esses os únicos elementos visuais que Deus nos autorizou a usar como representação, não dele especificamente, mas da sua obra, do que foi feito para a nossa redenção, para a nossa salvação. O texto de Mateus 28:19 também a gente não pode deixar de ler nesse assunto, porque é onde o próprio Senhor Jesus fala que os seus discípulos devem ser batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então são três pessoas que são distintas, mas que compõem um único Deus. Nosso batismo é no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esses dois textos de João, capítulo 14 e capítulo 15, também são muito interessantes para a gente entender essa relação, vamos dizer, intratrinitariana, essa relação entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capítulo 14,
versículo 26, Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Então, está dizendo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Agora vai para o capítulo 15, versículo 26, na página seguinte aí da sua Bíblia. Diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho. Interessante. Jesus, será que ele está se confundindo? Está se contradizendo? Ele está dizendo que o Espírito procede do Pai e do Filho. Por isso que a fórmula mais comum dos cristãos, sim, a Trindade, é que as pessoas elas são distintas, né? Pessoas distintas não se confundem. Mas quando fala da relação entre elas, fala que o filho procede do pai. Tem uma certa lógica, né? Porque a Bíblia fala do pai e do filho, então essa procedência. Então fala, filho é eternamente procedente do pai. Perdão, eternamente gerado. Desculpa, não é a palavra procedente. Filho eternamente gerado do pai, uma geração eterna. Filho eternamente gerado do pai. E o Espírito? O Espírito eternamente procedente do Pai e do Filho. É assim que nossos antepassados definiram a Trindade, ou essa relação entre eles, né? O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Fazem texto como esse que acabou de falar. O Espírito Santo, ele vai ser enviado pelo Pai em nome de Cristo. E no outro texto fala que o Espírito Santo será enviado da parte, aliás, será enviado por Cristo da parte do Pai para nos dar testemunho. Então, essa é uma relação intrincada mesmo, né? Quando Filipe chegou para Jesus e falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. A gente só quer saber do Pai, mostra o Pai para a gente. Fala para ele, olha, eu estou há tanto tempo com vocês, onde está o Pai? Por quê? Porque Jesus é a revelação do Pai. É a manifestação visível do Pai. Ele revela Deus. Fala aqui. Ele. Fala bem pertinho aqui. Capítulo 14 diz: Pai enviará. Esse é o que eu li, né? Consolador. Capítulo 16, 7, ele diz: mas eu vos digo, bem que eu vá, eu não vou, o Consolador não virá para vós. Porém, eu vos darei. Quando ele vier convencerá o homem do pecado da justiça. Leu qual versículo? 7. Ah, tá. Ah, sim, Esse versículo 7 foi omitido provavelmente porque ele está dizendo o que foi dito no capítulo 15, 26, né? Fala que Jesus está falando, eu vou-lo enviarei. Eu tenho que ir e eu vou enviá-lo. O que diz no capítulo 15, versículo 26, é exatamente isso. Quando, porém, vier o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então, específica. Ser o homem do pecado da. Isso. Essa é a função do Espírito. Ok? Agora Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2,
versículo 32 e 33. Assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Então, a realização daquilo que Jesus disse em João 14:15, que o Espírito Santo seria enviado, né, após o momento da sua ida, depois que ele fosse para o Pai, o Espírito Santo seria enviado. E aqui está o cumprimento da promessa, né? O Espírito Santo é derramado. Derramou isto que vedes e ouvis, está aí no versículo 33. Ele está falando que este Jesus, Deus ressuscitou dentre os mortos, ele foi exaltado, ele está à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, ele então derramou isto, ele enviou o Espírito Santo, procedente do Pai. E outro texto também que aparece as pessoas da Trindade é o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Coríntios 13, 13. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. As pessoas podem, de repente, ter a seguinte dúvida quando lê um texto em que aparecem as três pessoas, mas uma delas não é o Pai. E olha, está falando a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, como se Jesus não fosse Deus. E o Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo, quer dizer, uma outra pessoa que também parece que não é Deus, sejam com vós. Mas não é isso. Se a gente estuda o pensamento apostólico, o pensamento do apóstolo Paulo, ele, de fato, em vários momentos, ele se refere ao Pai como Deus, mas sem excluir a realidade de que Jesus também é Deus, de que o Espírito Santo faz parte desse Deus triuno. Então, em outros momentos vai ficar mais claro. É que o nosso objetivo não é agora demonstrar a divindade do Filho, a divindade do Espírito. Esse não é o nosso objetivo. Bom, mas é bom você saber. Não é porque está aqui falando Deus sem a palavra Pai, né, e só o Pai seria Deus, ou que há um Deus e Jesus não é Ele. Pode chegar a essa conclusão. Muitas vezes, quando fala apenas Senhor, é uma referência ao Filho. Quando fala apenas Deus, é uma referência ao Pai. Isso, de modo nenhum, é forçar a interpretação bíblica. Isso é um leitor. Você vai perceber que existe isso nas cartas dos apóstolos, né, de uma forma natural. Gálatas 4 agora, Gálatas 4, versículo 6. Assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Ama, Abba, Pai. Olha as três pessoas aqui. Enviou Deus, obviamente, o Pai, né? Ao nosso coração quem? O Espírito. Espírito de quem? O Espírito muitas vezes vai aparecer dizendo que é o Espírito de Deus, outras vezes, como aqui, o Espírito do Filho. E lembra daquela formulação? Por quê? Essa formulação contempla toda essa realidade. O Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Por isso, muitas vezes aparece o Espírito do Filho ou o Espírito do Pai. Não significa que é mais de um Espírito. É o mesmo Espírito que procede do Pai. Realmente é um mistério, gente. Deus, com certeza, não, embora Ele traga essas verdades de uma maneira lógica e compreensível, isso não satisfaz completamente, né? Deus quis não contemplar a nossa racionalidade
toda a capacidade que temos realmente na nossa mente, capacidade de captar, de compreender 100% essa realidade que a Bíblia nos apresenta. Por isso que a gente tem que afirmar: o Filho é Deus? Sim, é Deus. O Pai é Deus? Claro que é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, com certeza. Como é que funciona essa coisa? Bom, a Bíblia nos induz a concluir que o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai. Tito, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, e não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Como é que Deus nos salvou? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aqui as três pessoas apresentadas. E aí, agora, uma sequência de textos, desde Efésios 1 em diante, ali, uma sequência de textos que nos mostram também a pessoa do Pai, do Filho e do Santo juntos. Efésios capítulo 1. Todo esse texto é muito longo, só quero mostrar algumas coisas. Veja aí, versículo 3. Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está falando do Pai, que nos tem abençoado toda sorte de bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos? Versículo 4. A eleição, escolheu, em amor nos predestinação para a adoção de filhos. A adoção. Essas bênçãos espirituais são mais propriamente atribuídas ao Pai. Agora, no versículo 7, você vê aí, no qual temos, ou seja, em quem? Versículo 6 nos diz, o amado. Quem é esse amado? Esse, por meio de quem nós temos todas essas coisas, a escolha, Deus, a predestinação, a adoção, é por meio de quem? Jesus. Então, nele, nós temos essas outras coisas, versículo 7. Qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado, assim por diante. E aí vai falar outras coisas acerca de Jesus, que tudo vai convergir nele, na plenitude dos tempos, coisa, etc, etc, etc. Nele nós somos feitos herança, tal e tal e tal. Aí no versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, tudo isso em Jesus, fostes selados com quem? Espírito, Santo Espírito da promessa. Quem ele é ou o que ele faz? Ele é o penhor, garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, da propriedade de Deus. Texto que ele é complexo, mas ele tem esse encadeamento das pessoas, né? Paulo está falando, bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com isso, isso e isso, né? O Filho, por meio de quem nós temos isso, isso e isso, o Espírito, por meio de quem... Lembra lá no início, né, que temos as três partes do credo apostólico? Existe essa partição também no texto. Capítulo 2, versículo 18. Paulo diz assim: porque por ele, está falando de Jesus, por ele, ambos temos acesso ao Pai. Está falando aqui, dentro de um contexto de inimizade que havia entre Deus e gentios, etc, etc. E aí ele fala, olha, por meio de Jesus, ambos, nós, judeus e gentios, todos nós, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, três pessoas aqui apresentadas também
especificamente. Nesse capítulo 2, no versículo seguinte, do 19 em diante, também aparece isso. Olha só. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Então, família de Deus. Aqui, certamente, uma alusão ao Pai. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, agora estou falando de Jesus, Filho. É a pedra angular, a pedra principal, base de sustentação, qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Vocês também estão sendo edificados nele para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Então, aqui aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Somos família de Deus, edifício de Deus. Quem é a base de sustentação de Filho? Jesus Cristo. E nós estamos ligados a Ele, edificados nele em um só Espírito. 3 pessoas. Exatamente. Capítulo 4 agora, já estamos acabando. Versículo 4. Assim, há somente um corpo, no caso a igreja, está falando da unidade da igreja, há somente um corpo e um espírito, do qual fostes chamados com uma só vocação. Então, existe um só espírito. Aí fala o versículo 5. Há um só Senhor, uma referência clara a Jesus, uma só fé, um só batismo, e agora um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Veja de novo. O raciocínio do apóstolo Paulo, ele tem sempre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há somente um corpo e um espírito, amados, só Senhor, só Deus e Pai. E agora, para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Sim. Ora, os dons são diversos. São dons. Dons espirituais são capacitações especiais que Deus dá para a edificação da igreja, para abençoar a igreja. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não tem um Espírito diferente para cada uma, para cada pessoa, para cada área, não. É um só Espírito. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Para ao Filho. E agora o versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. Referência ao Pai. Certo? Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Existe diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Tem diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo. Pai, Filho e Espírito. A referência é o Senhor nosso Deus. Ok? Vou colocar na próxima tela aí, já encerramos esse nosso estudo. Nosso propósito, ou o propósito dessas perguntas que nós estudamos, é dar uma olhada geral nessa doutrina da Trindade. Então, eu pretendo, no próximo estudo, reunir as perguntas que falam a respeito de Deus Pai e a nossa criação. Na verdade, só 2 perguntas. Depois, num próximo estudo, a pessoa do Filho, e tudo que o credo apostólico fala sobre ele. Só estudo. São muitas perguntas, mas eu vou tentar juntar tudo isso. Certo? E depois eu vou juntar tudo também para a gente falar sobre o Espírito Santo. Hoje foi como uma introdução para os estudos que irão sobre justamente o Pai, depois o Filho, o Espírito Santo.